Ron, o Cavaleiro do Espaço, o Tribunal Vivo. Episódio de hoje: Ron, o Cavaleiro do Espaço, o Tribunal Vivo. Essa história foi publicada originalmente na revista Ron Space Knight, número 41, de 1983, e aqui no Brasil saiu em 1988 na revista O Incrível Hulk, número 64, da editora Abril. A gente percebe na capa aqui que o Ron ele vai reencontrar alguém que ele encontrou numa das suas primeiras edições, que é o Doutor Estranho. Na verdade, o primeiro encontro dele não foi realmente um encontro de verdade, porque o Ron viu o Doutor Estranho numa visão. Né? Mas agora eles vão se encontrar realmente cara a cara. E vão encontrar uma outra entidade também. A história começa na mansão do Doutor Estranho. O título original da história é The Dweller on the Threshold, né, que seria o habitante no limiar, né, e aqui no Brasil traduziram para o demônio do mundo negro. Então, assim, nós vemos a história começa num dia chuvoso, né, em Greenwich Village, né, na mansão do Doutor Estranho. O Doutor Estranho está concentrado no seu Sanctum Sanctorum, né, que é o seu recinto onde ele pratica suas artes místicas. E também é um ponto ali, né, segundo a mitologia da Marvel, né, um ponto de confluência, né, de forças místicas. A mansão não está localizada em qualquer lugar, né, é um ponto especial. E ali ele está usando o olho de Agamotto, né, o olho de Agamotto é o amuleto que ele usa pendurado no peito, que no cinema, né, o olho de Agamotto ele é a joia do tempo, é uma das joias que compõem a manopla do infinito, né, que o Thanos utilizou para eliminar metade da vida do universo. Mas na verdade, originalmente, o olho de Agamotto ele é um amuleto que não tem nada a ver com aquelas joias, com as gemas do infinito. Tá? E quando o Doutor Estranho nos quadrinhos usa o olho de Agamotto, ele consegue vislumbrar além do que a mente humana, que os olhos humanos podem alcançar. E aí o Doutor Estranho, com o olho de Agamotto, ele consegue ver, né, na verdade ele sente uma perturbação e ele vê, através do olho de Agamotto, o Ron, né, em uma outra dimensão, lutando com uma criatura, né, que tem uma aparência demoníaca. Se você não sabe quem é essa criatura, como é que o Ron foi parar aí, então vai ver o vídeo anterior, que é o flautista. Tá? E aí você vai entender como é que o Ron foi parar aqui. Então o Ron então, está numa luta, e aparentemente assim, né, o seu neutralizador não consegue realmente banir essa criatura para o limbo, nem feri-la. Apesar que, né, o Ron pode estar sendo manipulado, né, os seus sentidos podem estar sendo manipulados, e ele realmente não está atingindo essa criatura. Aí o Doutor Estranho, com o olho de Agamotto, ele faz um flashback e ele vê, sim, os acontecimentos anteriores, os acontecimentos que você pode conferir integralmente no episódio anterior, o flautista, que explicam como é que o Ron vai parar nessa dimensão. E aí o Doutor Estranho resolve ajudar o Ron. Ele vê que ele precisa ajudá-lo, é uma força do bem, né, e que se ele for derrotado, né, aquela criatura ela irá trazer o mal para a Terra. E aí o Doutor Estranho se teleporta para essa dimensão e ele vê que a luta ainda continua indefinida, né, o Ron não consegue derrotar a criatura. Quando o Doutor Estranho está pensando, né, está prestes a se juntar ao Ron para lutar contra a criatura, ele é interrompido. Ele é interrompido por uma entidade gigante
que é o Tribunal Vivo. O Tribunal Vivo chega e fala que o Doutor Estranho ele não deve interferir, né? É, não é a primeira vez que o Doutor Estranho encontra essa entidade, o Tribunal Vivo. Na verdade, eles já se encontraram em outra ocasião. O Tribunal Vivo apareceu justamente na revista Strange Tales, que era uma revista que o Doutor Estranho dividiu durante algum tempo com o Nick Fury. Então a revista durante algum tempo se chamou Strange Tales, Nick Fury, Agent of S.H.I.E.L.D. e Doctor Strange. No número 157 dessa revista, em 1967, o Doutor Estranho encontra o Tribunal Vivo pela primeira vez. Quando ele está enfrentando uma criatura que matou o seu mestre, o Ancião. Nos quadrinhos, o Ancião é homem. No cinema mudaram, né, para o Ancião é uma anciã, né, uma mulher interpretada pela Tilda Swinton. Mas aqui então o Tribunal Vivo aparece porque ele fala que o Doutor Estranho ele causou um desequilíbrio das forças cósmicas, né, o que é um negócio muito vago. O Tribunal Vivo no universo Marvel é uma entidade cósmica que ele diz que ele tenta manter o equilíbrio entre o bem e o mal, né, que na verdade, segundo a concepção estranha dele, nenhuma dessas forças pode prevalecer, elas têm que estar balanceadas, equilibradas. E o Tribunal Vivo ele tem uma cabeça com 3 faces. Ele não tem pescoço, a cabeça flutua no corpo dele. Ele tem uma face coberta, que ele chama de necessidade, uma face descoberta, que é a equidade, e uma face que é parcialmente coberta, tem os olhos cobertos, né, a boca descoberta, que é a vingança. Então, a necessidade, a equidade e a vingança são as faces do Tribunal Vivo que tenta manter o equilíbrio entre o bem e o mal no universo. E aí ele fala que o Doutor Estranho não vai interferir naquela luta, porque senão ele vai desequilibrar as forças, e ele traz um outro ser para então impedir o Doutor Estranho, que é originalmente chamado de In-Betweener, né, que aqui no Brasil ele foi traduzido como o intermediário. Né? E também não é a primeira vez que o Doutor Estranho enfrenta essa criatura, que ela aparece assim com uma roupa dividida em cores preto e branco, que ela se alterna, né? Dando a entender que ele também é uma criatura aí que lida com equilíbrio entre o caos e a ordem. O intermediário apareceu em 1975 na revista do Adam Warlock, né? Na 9ª edição. O Adam Warlock é um outro personagem cósmico, foi criado pelo Jack Kirby sem nome, depois ele ganhou um nome, ilustrado pelo Gil Kane, e finalmente ele teve uma saga assim, memorável com o Jim Starlin. E aqui nós vemos o intermediário, ele aparece para enfrentar o Adam Warlock. O Adam Warlock, ele na história, ele está tentando impedir que o seu futuro se concretize e que ele se torne um vilão. E o intermediário aparece para impedir ele, né? Não é para tentar garantir que ele se torne um vilão. Mas o Adam Warlock consegue derrotar o intermediário, né, e mudar o seu futuro. Depois o intermediário ele reaparece em 1978 na revista do Doctor Strange, né, a revista título do Doutor Estranho, número 28. Os dois eles se enfrentam, mas o Doutor Estranho consegue derrotar o intermediário. Ele consegue fazer um feitiço que prende o intermediário. Né? Então o Doutor Estranho já tinha enfrentado o intermediário antes e já o havia derrotado. Mas dessa vez o intermediário falou que ia ser diferente. Né? O Ron, ele percebe o que está acontecendo, ele escuta tudo que o Tribunal Vivo, o Doutor Estranho, o intermediário falam, né? E ele fica assim, pensando, né? Eu não sabia que eu estava numa questão cósmica aqui de balanço entre bem e o mal, mas eu sou só um ser mortal, um guerreiro, né? E eu não compreendo isso. Eu vou continuar lutando pela salvação da Terra. E ele continua a sua luta ali contra aquela criatura.
Ocorre, entretanto, que aquela criatura começa a manipular a realidade, né, e distorcer a realidade diante do Ron. Ele fica tonto, fica perturbado ali, ele não consegue ver as coisas direito. E quando parece que a sua visão volta ao normal, aquela criatura demoníaca desapareceu. Ele, diante dele, ele vê uma criança ali, iluminada, vestida de branco, né, que chama ele, assim, que tem uma aura de paz, de quietude. E aquilo é uma ilusão, porque a criatura está manipulando a mente do Ron, né? E o Ron, ele acaba, assim, caindo naquela armadilha. Enquanto isso, a história salta para Clairton, onde nós reencontramos aqui o Steve Jackson, o Torpedo, que eles acabaram de presenciar a transformação da Brandy Clark na nova Starshine pelas mãos do Dr. Dredd, que é um espectro feiticeiro. E ele, numa demonstração de força, ele manda a Starshine, que está sob seu controle, atacar a cidade de Clairton, né? Mostrar o seu poder. O Torpedo tenta impedir a Starshine, mas com um mero olhar ela derruba ele, mostrando que o Torpedo não é páreo para os poderes da Starshine, né? Depois o Dr. Dredd, né, ele mostra que aquilo ali foi só uma brincadeira para ele, né, que na verdade ele quer destruir o Ron pelas mãos daquela que o ama, que é a Brandy Clark, e agora na armadura da Starshine, e com um feitiço ele se teleporta para fora de Clairton. Tá? Ele vai atrás do Ron. Mas o Ron ele está naquela dimensão, né? A criatura que ele estava contra a qual ele estava lutando agora, numa aparência, né, de uma criança, tenta atrair o Ron para dentro do seu portal. E ele mostra a todas as pessoas que o Ron perdeu: o Caras, a Reyna, o Terminator, o primeiro diretor, né? E aí ele vê todas aquelas pessoas que morreram vivas, né? E aí a mente dele está perturbada, assim, na verdade, né? Aquela criatura está mexendo, né, com as memórias dele, com os desejos da sua mente, tentando atraí-lo para uma armadilha. Enquanto o Doutor Estranho, né, ele está ocupado porque o intermediário está lutando contra ele, não deixando ele ajudar o Ron. E aí aquela criatura, na forma da criança lá, ela atrai o Ron para o portal, o Ron começa a entrar naquele portal. E parece que então o Ron está perdido, né? Mas o Doutor Estranho, ele vê que não há outra chance, ele não vai conseguir ajudar o Ron se ele não abrir a sua guarda. Ele resolve então disparar um feitiço na direção do Ron, e nessa hora o intermediário atinge o Doutor Estranho e coloca ele para fora de combate. Mas o feitiço do Doutor Estranho consegue atingir o Ron, e aí os olhos do Ron, eles começam a ver realmente a verdade. E ele vê que aquele portal ele conduz para o mundo dos espectros, e que aquela criança na verdade é um monstro contra o qual ele estava lutando, né? Que desafia o Ron, né? Pensa que mesmo com ele tendo descoberto a verdade ainda conseguirá derrotá-lo, mas agora próximo da criatura, sem nenhuma ilusão, o Ron invoca o neutralizador e ele bane aquele monstro para o limbo, né? Depois o Ron ele vai diante do tribunal vivo e do intermediário e pergunta, né, se ele causou algum desequilíbrio, né? E o tribunal vivo fala que ainda há, né, que o bem e o mal estão fora de sincronização. E o Ron diz que isso acontece porque os espectros estão desequilibrando, né, a balança em favor do mal. Mas ele pode trazer esse equilíbrio. Então o tribunal vivo se dá por satisfeito, né, confiando que o Ron irá trazer o equilíbrio cósmico, né? O Ron, essa história termina com o Ron, sim, admirando a valentia, a nobreza do Doutor Estranho, que arriscou a sua vida para conseguir salvá-lo, né? E nós temos no final da edição em português, da tradução, um aviso dizendo que o Ron ele vai passar a ser publicado na revista dos X-Men, e que uma nova saga vai começar, que é a Guerra dos Espectros. Você quer saber o que é a Guerra dos Espectros? Então continue acompanhando os vídeos, porque esse episódio aqui terminou. Compartilhe, inscreva-se e curta.